Evangelho do dia. Olá, você está no canal Zion Linhares. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos bem-aventurados, minhas irmãs bem-aventuradas, a paz de Jesus esteja com todos nós. O Evangelho de hoje, a confusão que se formou foi quanto à questão do jejum, porque os discípulos de João Batista foram até Jesus reclamar que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. O que estava acontecendo? Jesus estava na casa do chefe dos cobradores de impostos. Se você ler o Evangelho antes um pouco, no capítulo do 8 para o 9, você vai perceber que se tratava da conversão, do chamado que Jesus fez a Levi, que passou a ser chamado Mateus. E lá eles estavam comendo, ali tinham os amigos de Levi, que foi chamado de Mateus, que eram pecadores, até também isso os discípulos depois reclamaram, que Jesus estava aí junto com pecadores. E até ele disse: eu não vim para os sãos, os santinhos, eu vim para os pecadores. E tem gente que não entende isso, não quer entender e fica rezando o Pai Nosso, que lá no Pai Nosso a gente pede perdão a Deus, porque a gente também perdoou os nossos irmãos. Mas vamos lá. Jesus falou com eles sobre o jejum, não condenando o jejum. Jesus acha correto o jejum, é tanto que ele diz: olha, depois que eu for, eles vão jejuar. Mas Jesus gostaria de nos lembrar hoje que o jejum agradável a Deus, qual é o jejum que Deus aprecia realmente? Se você quiser tirar essa dúvida, se você quiser saber realmente, você vai lá em Isaías, no capítulo 58. Você pode ler o capítulo todinho, 58. Eu vou falar com você agora sobre o versículo 6, o 7 e também vamos falar sobre o versículo 11 de Isaías. Gente, meus bem-aventurados, diz no capítulo 58, versículo 6: sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor Deus, é romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. Isso versículo 6. No versículo 7 continua: jejum é repartir seu alimento com o esfomeado, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos em lugar de desviar-se de seu semelhante. Olha que lindo, que maravilha! Ah, se todo católico, ah, se todo cristão, ah, se toda a humanidade conhecesse Isaías capítulo 58 e colocasse em prática, nós teríamos um mundo bem diferente, um mundo muito mais gostoso de viver, um mundo que Deus estaria batendo palmas, aplaudindo os seus filhos por estarem vivendo de uma forma correta. Porque muitas pessoas usam o jejum
não come nada durante aquele dia, mas também não dá o seu alimento para as outras pessoas. Não dá uma esmola a ninguém. Não é por aí. Não. Olha só, as promessas de Deus para quem pratica o que ouvimos é grandiosa. É tudo o que muitos querem e não tem. E não tem devido a estar em falta com os pobres necessitados. Você tem visitado algum pobre necessitado? Você tem dado alguma coisa para alguém que está pedindo, que está com fome, que está nu, que está faltando roupa, que não tem água? Você tem visitado os doentes? Porque o jejum que agrada a Deus é esse. Agora escute em Isaías capítulo 58, versículo 11. Tem outros versículos que falam maravilhas, mas eu escolhi o 11, para que você escute como é que Deus quer o jejum. E se você o fizer, aí você vai cair nessa maravilha, né, das mãos de Deus e receber. Diz o seguinte: o Senhor te guiará constantemente. Ele te alimentará no árido deserto, renovará teu vigor, serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Olha, gente, que maravilha, que bênção, que gostoso. Por favor, volte novamente, escute novamente o que foi falado antes, lá no Isaías 58, versículos 6 e 7. Ou então vá na sua Bíblia. Não acredite em mim não, porque você pode estar achando que a história é minha. Vá lá, leia o capítulo 58. E vamos ver se a gente consegue romper com essas cadeias injustas. Você está sendo injusto com alguém? Você está sendo injusto com você? Você está desatando os nós que prende as pessoas? Você está mandando embora livre os oprimidos, as pessoas que estão oprimidas? Você está levando alguma palavra para que elas se libertem? Então, se estiver fazendo, ótimo. Você vai cair aí no Isaías 58, 11, só que tem ainda o 10, o 9, que também fala muita coisa maravilhosa. Os discípulos de João Batista não entenderam o momento ali vivido por Jesus e seus discípulos. É tanto que ele esclareceu e disse, Jesus disse lá no final do Evangelho: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Quem é o noivo? Jesus. Jesus era o Cordeiro, o Filho de Deus estava ali. Por que jejuar? A gente vai jejuar no céu? Não vai precisar jejuar no céu. Então ali estava Jesus, com os discípulos que ele escolheu. Então não precisava jejuar naquele momento. E Jesus, como disse, não por jejuar, porque os seres humanos daquele tempo se achavam na prática, na obrigação de fazê-lo. Não, Deus não quer nada obrigado, Ele quer por amor. Estamos na quaresma, então temos a oportunidade de cumprir com os preceitos da igreja em nome de Jesus Cristo, mas por amor. Lembre-se, quando jejuar, dê o seu alimento para que outra pessoa possa comer, senão de nada vai servir. Fique com Deus e minhas orações. Amém.